Olá! Para quem cuida de criança pequena, a palavra bronquiolite pode acender um alerta, né? Dar uma certa preocupação. Mas a ideia aqui é exatamente desmistificar isso. Vamos juntos transformar essa preocupação em informação prática, para que todo mundo saiba exatamente o que fazer. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é a bronquiolite. Depois, como ela pega e se espalha. Aí, vamos ver os sinais de alerta, o que fazer, como é o tratamento e, claro, o mais importante, como a gente pode prevenir. É uma visão completa, do comecinho ao fim. Então, vamos lá, começando pelo básico. Afinal, o que é exatamente a tal da bronquiolite e por que ela afeta tantos bem pequenos? Pensa assim, ó, os pulmões são como uma árvore de cabeça para baixo. A bronquiolite é uma inflamação que acontece lá na pontinha dos galhos, nos galinhos mais finos, que são os bronquíolos. Esse inchaço, mais um monte de muco, acaba entupindo essas passagens. E é por isso que fica tão difícil para o ar passar e a criança sente falta de ar. Ok, mas como essa inflamação toda começa? Entender a causa e como a doença se espalha é o primeiro grande passo para a gente conseguir proteger as crianças. A primeiríssima coisa para saber é: bronquiolite é quase sempre causada por um vírus. E o grande vilão dessa história, na maioria das vezes, é o VSR, o vírus sincicial respiratório. Ele é tão, mas tão comum que quase toda criança já teve contato com ele antes dos 2 anos. É por isso que a doença é tão frequente, principalmente nas épocas mais frias, como outono e inverno. E a transmissão? Bom, é igualzinha a de um resfriado ou uma gripe. O vírus viaja naquelas gotículas que saem quando alguém tosse ou espirra. E ele também sobrevive por um tempo em superfícies, tipo em brinquedos, maçanetas. Isso faz com que seja super contagioso, ainda mais em lugares com muitas crianças juntas, como creche. E aqui a gente vê o fator que mais pesa de todos: a idade. Bebês, principalmente os com menos de 1 aninho, são de longe os mais vulneráveis. Sabe por quê? Porque o sistema respiratório e as defesas do corpo deles ainda estão em pleno desenvolvimento, amadurecendo. Então eles têm menos armas para lutar contra a infecção. Mas não é só a idade, viu? Existem outros fatores que podem deixar a criança mais vulnerável. Por exemplo, bebês que nasceram prematuros, que já têm alguma questão no coração ou no pulmão, ou que ficam expostos à fumaça de cigarro. E claro, frequentar lugares com muita gente, como creches, também aumenta o risco. Certo. E na prática, como é que a doença aparece? Reconhecer os sinais de alerta é a chave para a gente saber a hora certa de agir. A bronquiolite pode ser meio traiçoeira, porque ela começa igualzinha a um resfriado comum. Nariz escorrendo, uma tosse leve, mas depois de uns 2 ou 3 dias, a respiração começa a ficar mais difícil. E aqui vai uma dica de ouro: é muito comum os sintomas piorarem antes de começar a melhorar. O pico geralmente acontece lá pelo 3º, 4º ou 5º dia. Então, os sinais clássicos são aquela tosse que não para, um chiado no peito, febre. Mas é preciso ficar de olho em 2 coisas bem importantes: a respiração muito rápida, que os médicos chamam de taquipneia, e as tais das retrações. Sabe quando a pele entre as costelas e na base do pescoço afunda a cada vez que a criança puxa o ar? Isso é um sinal claro de que ela está fazendo muito esforço para respirar. Ok, agora o momento de atenção máxima, pessoal. A gente precisa saber identificar os sinais que mostram que a situação virou uma emergência e que é hora de correr para o hospital. Esses aqui são os sinais de alerta máximo. Se a pele, principalmente ao redor dos lábios e nas unhas, ficar azulada, isso significa falta de oxigênio, uma respiração super acelerada, a criança muito molinha, apática, ou se ela não consegue comer ou beber nada. Tudo isso indica que o corpo está com muita dificuldade e precisa de ajuda médica sem demora. Ok, então alguns sintomas foram identificados e a decisão foi procurar um médico. Saber o que esperar na consulta pode dar uma boa aliviada na ansiedade, né? É aqui que a coisa pode ficar meio confusa. Como a gente viu, a bronquiolite começa exatamente como um resfriado. Por isso é super normal o médico não fechar o diagnóstico logo no primeiro dia. É a evolução do quadro, com o aparecimento do chiado e da dificuldade para respirar, que vai diferenciar uma coisa da outra. E aqui vai uma boa notícia. Na esmagadora maioria das vezes, o diagnóstico não precisa de nenhum exame complicado. Um bom profissional da saúde consegue identificar a bronquiolite só de ouvir os pulmões com estetoscópio e observar a respiração da criança. Testes como raio-x só são pedidos em casos mais graves ou quando há alguma dúvida. Agora vamos falar de tratamento. O foco aqui é totalmente na recuperação. E a boa notícia é que existe um caminho bem claro para que a criança fique bem de novo. Essa aqui é talvez a mensagem mais importante de todas. A grande, mas grande mesmo, maioria das crianças com bronquiolite se recupera super bem em casa, só com cuidados de suporte. A hospitalização é a exceção, não a regra.
O tratamento em casa é basicamente dar conforto e suporte para o corpo da criança lutar contra o vírus. Hidratação é a palavra-chave, porque a febre e a respiração rápida fazem perder muito líquido. Manter o nariz limpinho ajuda a respirar e a se alimentar melhor. E, claro, muito descanso e monitorar de perto a respiração. E agora um alerta gigante. Nunca, em hipótese alguma, medique a criança por conta própria. Como a bronquiolite é causada por um vírus, antibióticos não servem para nada. E outros remédios, como xaropes para tosse ou descongestionantes, não são recomendados e podem até fazer mal para os pequenos. Qualquer medicação, só com receita médica. Naqueles casos mais graves, quando a dificuldade de respirar é muito grande ou a criança está desidratada, aí sim a internação pode ser necessária. Mas entenda, o hospital serve para dar um suporte, uma ajuda extra, como oferecer oxigênio para facilitar a respiração e soro na veia para hidratar, até o corpo se recuperar. E para fechar, vamos para a parte mais poderosa de todas, a prevenção. É aqui que a gente transforma o conhecimento em ação de verdade. As medidas são super simples, mas fazem uma diferença enorme. Lavar bem as mãos o tempo todo é a principal barreira. Manter quem está resfriado longe do bebê, limpar sempre os brinquedos e as superfícies da casa e evitar lugares fechados e cheios de gente no inverno. Tudo isso cria um verdadeiro escudo de proteção. E a gente termina com essa reflexão. No meio de tanta tecnologia, de tanta informação, será que a atitude mais simples e mais antiga de todas, que é lavar as mãos, não é a nossa defesa mais forte? Fica aí a pergunta, que nos lembra do poder que está literalmente nas nossas mãos.